Bem-vindos ao canal QI 83. Não esqueça de compartilhar, curtir e se inscrever. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à série de entrevistas do G1 com candidatos à Prefeitura de São Paulo. Essa série abre a rodada de entrevistas feitas pelo jornalismo da Globo nas eleições municipais 2024. A gente convidou 5 candidatos com melhor pontuação na pesquisa Quest, a mais recente, que foi publicada no dia 30 de julho, e pela sequência definida em sorteio, meu convidado hoje é o candidato à reeleição pelo MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Minha conversa com o Ricardo Nunes vai ser transmitida ao vivo no G1 e vai ficar disponível também na íntegra, tanto em vídeo quanto em áudio no G1. De mentiroso, o senhor está se referindo ao candidato Pablo Marçal? Não, é M de mentira, assim mesmo, M de mentiroso. Eu quero Porque ver de verdade. M é o slogan dele, né? Ele usa um boné com M, não é isso? Não. Entendi, tá bom. Candidato, olha só para fechar esse assunto das promessas, o G1 Promessas fez um levantamento considerando o seguinte, que o senhor cumpriu 48% das promessas de campanha. E aí o G1 considerou 58 compromissos assumidos durante a campanha sua não, né? A sua de que o senhor era vice, de 2020. E aí os dados ainda mostram que 36% das promessas foram cumpridas parcialmente e 15% ainda não foram cumpridas. Por isso que eu perguntei se o senhor vai cumprir mais do que cumpriu na primeira, se receber da população um segundo mandato. Eu queria falar agora, candidato, da preparação da cidade de São Paulo para o aquecimento global. Mas eu quero falar de um tema que é muito urgente, que ficou evidente ao longo desse período em tantas cidades e São Paulo não foi diferente. Um estudo da USP mostrou que a temperatura na cidade de São Paulo subiu 2 graus Celsius aqui. E isso é muito alto se a gente for levar em conta a preparação da cidade, uma cidade muito cinza, cheia de concreto, ainda com uma cobertura vegetal a desejar, não é o ideal. E eu quero saber do senhor, o que o senhor vai fazer para resolver essa disparidade, para preparar a cidade, sobretudo em caso de calor extremo. Só para dar um dado aqui, olha, no Sacomã, a disparidade entre os distritos é muito grande. O Sacomã, por exemplo, tem 17,7% de área de cobertura verde em relação à área total, e o bairro do Morumbi tem 45%. Ou seja, mais uma vez, quem vive nas comunidades periféricas sofre também e é mais impactado também pelo aquecimento global. Com certeza. A gente tem tanto orgulho do que a gente está fazendo sobre essa questão das mudanças climáticas, mas, Natuza, só pegando a primeira pergunta sobre o plano de governo, que é importante. Você está falando de um dado que a imprensa noticiou da publicação de abril. O plano de metas ele vai sendo atualizado, né, periodicamente. Então, o último dado publicado foi abril, depois tem 6 meses para fazer a publicação. Eu pedi para antecipar agora. Eu volto a falar, eu vou cumprir o maior percentual do plano de metas de todos, comparativo de todos os demais prefeitos. E inclusive com muitos avanços. Por exemplo, a questão da Guarda Civil Metropolitana. Estava no plano de metas a contratação de 1.000 GCMs. Estou chamando 2.000, quer dizer, 200% de cumprimento dessa meta. E tantos outros temas, mas só para deixar claro, os dados que estão aí foram a publicação de abril, não é atualizado. Hoje a gente já passou muito de 50% e eu vou ser o prefeito que mais vai cumprir o plano de metas percentualmente. Só para deixar claro, esse dado que o senhor tem, nós não temos, né? A gente só tem os dados oficiais de abril. O que foram publicados, tá, exatamente. Sobre a preparação da cidade para casos de calor extremo. Nós temos a Secretaria de Mudanças Climáticas, né? Nós temos só no mundo inteiro 3 entes que têm Secretaria de Mudanças Climáticas. São Paulo é uma delas. Quem é o secretário? É o Renato Nalini, Dr. Renato Nalini. Ele foi presidente do Tribunal de Justiça. Nós temos um grande orgulho de ter o Renato Nalini, uma pessoa exemplar. E essas ações que a gente tem desenvolvido na Secretaria Municipal de Mudanças Climáticas, ela tem atuado em várias frentes, porque ela se interliga com todas as demais secretarias e faz ações de fiscalização importantes, como, por exemplo, a reativação da OIDA. O que é a OIDA? Operação Integrada à Defesa das Águas, onde junta a Prefeitura de São Paulo, Governo do Estado, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, Polícia Ambiental, CETESB, Ministério Público, para que as ações, principalmente nas áreas de mananciais, sejam mantidas. Então, o loteamento clandestino faz ações. Muitas ações têm sido desenvolvidas com a reativação da OIDA, que é algo fundamental. Sobre mudanças climáticas, eu fui convidado pelo Papa Francisco, agora no mês passado, eu e alguns prefeitos de grandes cidades que têm ações relacionadas às mudanças climáticas que são exemplos para o mundo. E São Paulo, como a gente está sendo exemplo para o Brasil e para o mundo, eu fui convidado e tive uma alegria enorme, Natuza, de poder lá participar, escutar muitos prefeitos falar. Eu falei o seguinte, eu não vou falar mais do que precisa fazer, todo mundo é que sabe. Eu quero falar do que eu já fiz. E eu fui um dos mais aplaudidos, porque eu comecei a dizer aquilo que a gente já está realizando. Por exemplo, a área de cobertura vegetal. A cidade de São Paulo chegou agora a 54% de área de cobertura vegetal. Gente,
54%. Pra vocês terem uma ideia, nós temos no C40, o C40 é um grupo que reúne as grandes cidades do mundo, que trata das questões de meio ambiente e sustentabilidade, e tem uma meta de que as cidades cheguem a 30% de área de cobertura vegetal. Sempre que tem reunião lá, Natuza, eu levanto o dedinho e falo, olha, legal a meta de 30%, mas eu queria dizer que São Paulo, né, passou de 50% de área de cobertura vegetal, porque eu tenho orgulho de falar das coisas positivas da minha Hora de cidade. creche, candidato. A Polícia Federal concluiu um inquérito e indiciou 116 pessoas por suspeita de desviar dinheiro público de creches que são conveniadas com a Prefeitura de São Paulo. E esse esquema, segundo essa investigação, movimentou R$ 1,5 bilhão entre 2016 e 2020. O nome do senhor acabou aparecendo nessa investigação. A PF identificou uma remessa de 35 mil para uma conta do senhor e para uma empresa chamada Nikkei Serviço, que pertence à sua família. O valor saiu da conta de uma empresa que é investigada por emitir notas frias. O que o senhor diz para o eleitor que possa estar inseguro em relação a como votar? Qual é a explicação que o senhor dá para esse ponto que o vincula, de alguma maneira, a esse suposto esquema? Olha, é super importante a tua pergunta, até porque eu nunca tive uma condenação. Nunca. Nunca. Na minha vida inteira, nunca fui condenado a nada, absolutamente nada. A minha vida inteira foi combater corrupção como vereador, presidente da CPI da sonegação tributária, relator da CPI do Teatro Municipal. Enfim, um trabalho da minha vida toda para combater corrupção. Tanto é que no nosso governo a gente tem ganhado vários prêmios com relação à transparência, combate à corrupção, fortalecimento da nossa controladoria. Eu não tenho, nesse processo, nenhuma acusação. Zero. Eu não tenho nenhuma acusação. Um processo de 5 anos, tem mais de 20 mil folhas, não aparece o meu nome como acusado em absolutamente nada. Como a Natuza falou bem, houve a conclusão do inquérito, faltando 2 meses para a eleição, ok, normal. As pessoas foram indiciadas e eu não fui indiciado. E isso é importante a gente deixar aqui muito claro. Não existe indiciamento meu, não existe acusação contra mim. A minha vida é uma vida limpa, íntegra, e continuará sendo, porque o que eu tenho de maior orgulho na minha vida é a minha história, é a minha posição de sempre ter sido uma pessoa absolutamente correta, de combate à corrupção, íntegro e que eu vivo do meu trabalho. A minha vida inteira, sempre trabalhando muito, acordando cedo, dormindo tarde, trabalhando 7 dias por semana, com muita honestidade e dedicação. Então o que tem, às vezes as pessoas querem usar essa questão, até porque eu sou o prefeito, que estou pelo 4º ano consecutivo, que não falta creche para ninguém nessa cidade de 12 milhões de habitantes. No Brasil existem 2 milhões e 300 mil crianças que querem uma vaga de creche e não tem. Aqui, na nossa cidade, nenhuma delas tem falta de vaga de creche. E tem mais, a nossa creche, ela é 100%, todas as unidades, integral, das 7 às 17, algumas até às 19 horas. Então a gente tem, inclusive, em outros locais, creche que é só meio período, aqui não. Aqui, 100%, período integral, atendimento com 5 refeições, valorização das nossas pedagogas, dos nossos funcionários. E aí eles querem me atacar de uma coisa, criar uma narrativa de algo que eu volto aqui a falar para vocês. Não existe nenhuma condenação na minha vida como toda, nenhuma, nunca fui condenado e não existe nesse processo ou qualquer outro processo qualquer acusação contra mim. Não, mas a polícia mudar de assunto para falar de saúde, candidato. Eu vou pedir para a gente observar a fala de uma entrevistada minha lá de Heliópolis, que é a Brenda. A gente tem usado as falas da Brenda aqui para falar de temas específicos. Vamos ver, vamos acompanhar o que a Brenda diz. Brenda, se você tivesse o poder de resolver, se você fosse prefeita de São Paulo, e você tivesse que resolver um grande problema que você vive na sua vida aqui, qual seria? Seria em questão médicos, né? Porque nosso posto de saúde hoje em dia está em decadência, a fila de espera é muito grande, e um lugar melhor para nossas crianças, porque aqui é só um refúgio, né? Eu acho que não deu para ver na imagem, vou descrever para quem acompanha só por meio de áudio. A Brenda está com uma perna quebrada e ela não conseguiu resolver o problema dela perto da casa dela, ela teve que ir para um hospital para poder resolver o problema. A Brenda mora num lugar muito triste, candidato, muito triste. Ela mora lá no Riozinho, em Heliópolis, com 3 filhos. É um lugar pequeno, a geladeira dela não tinha quase nada para comer. Eu queria falar, então, perguntar para o senhor, porque mais da metade, esse número aqui é impressionante, mais da metade do orçamento da saúde da cidade fica nas mãos das organizações sociais de saúde, que são as OSs. E em abril, a prefeitura suspendeu a fiscalização das OSs.
Por quê, candidato? Por que a fiscalização foi suspensa? Não foi suspensa, o Natuza, pelo contrário, nós trouxemos uma inovação, inclusive um trabalho junto da Secretaria de Saúde com o Ministério Público, uma nova plataforma com relação à prestação de contas. A gente realmente precisava melhorar, ter mais transparência nesse processo. Então, o que acontece é uma adequação de um novo sistema de maior rigor que vai possibilitar em tempo real o nosso controle sobre as ações das OSs. É de fundamental importância. Quando esse sistema entra em vigor? Não, já está em vigor. O que a gente tinha é só uma alteração para melhora do sistema. A gente fez uma contratação e desenvolvemos um sistema do que tem de mais tecnológico com relação a esse controle. E a gente fez esse trabalho, inclusive, conjunto com o Ministério Público, uma contribuição bastante importante da promotora, se não me engano, promotora Dora. Enfim, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, a gente tem que estar o tempo inteiro melhorando os mecanismos de fiscalização, o tempo inteiro utilizando de tecnologia para melhorar a qualidade. A Brenda, ali no Heliópolis, por exemplo, eu estou entregando os títulos de regulação fundiária. Estou fazendo a UPA lá, está quase pronta para entregar. É uma dessas 5 que eu falei para você que entrega esse ano ainda. A gente tem um trabalho muito importante na área da saúde, tanto é que o orçamento da saúde era 10 bilhões em 2016, hoje são 20 bilhões de reais. Só para você ter uma ideia, Natuza, quem nos acompanha, no governo do Haddad, haviam 81 mil colaboradores na saúde. Hoje são 118 mil, são 37 mil colaboradores a mais. Tudo terceirizado? Tudo terceirizado? Não, tudo terceirizado. Por exemplo, no passado eu chamei 856 do concurso do pessoal da Vigilância Sanitária, da Covisa. A gente tem funcionários que são de OS e funcionários que são da administração direta. Então, se altera. A maioria realmente é de OS, que a gente tem mais flexibilidade e facilidade para poder atuar. Você imagine que a gente fez um trabalho muito grande com relação à ampliação de hospital, de UPA, de UBS. Eu gosto de contar para as pessoas, eu até brinco às vezes, falo, dor é um negócio que dói, não dói, gente? Dor crônica dói muito. Não tinha nenhum centro de dor crônica, eu inaugurei 6 já na cidade. A gente inaugurou o primeiro centro de tratamento para as pessoas trans. A gente está fazendo uma ampliação enorme com relação à questão da qualidade do atendimento, como, por exemplo, as UPAs que eu estou inaugurando. E aí... Vamos lá, candidato. Vamos falar dessa que é a sua vitrine na sua gestão, que é o programa de recapeamento de asfalto e as obras de revitalização. Vou citar uma, que é a obra de revitalização da Avenida Santo Amaro, que também é uma vitrine da sua gestão. Só que, tanto no caso do programa de recapeamento, quanto no caso da revitalização da Avenida Santo Amaro, que é uma avenida importante aqui, quem acompanha não é de São Paulo, é uma avenida super importante aqui da nossa cidade, o Tribunal de Contas apontou falhas básicas, tá? Disse o seguinte, que tem desnível no asfalto e que, no caso da Avenida Santo Amaro, a obra, mesmo atrasada, foi entregue faltando algumas adequações. O que houve? Foi pressa para entregar por causa da eleição? Qual foi o problema ali? Não teve pressa para entregar, não. Realmente, a obra da Avenida Santo Amaro, a gente acabou recebendo bastante crítica. O prefeito sempre recebe muita crítica, né, Natuza? Mas você sabe que superou de crítica quando foi fazer a reforma da ponte da Cidade de Jardim. Superou ali a da Santo Amaro. Mas concluiu o trabalho, né, que nem a ponte da Cidade de Jardim, entreguei no dia 14 de dezembro. As pessoas entenderam o quanto foi importante fazer aquele serviço, como também da Avenida Santo Amaro. Não tem jeito, gente. Quando a gente tem que fazer uma obra importante, vai gerar algum transtorno, né? Então a gente ficou ali cobrando para poder entregar, está entregue, ficou super bonita. Ali já tem muita gente agora já empreendendo ali, vai valorizar os imóveis daquelas pessoas. O ônibus agora ele pode ter ultrapassagem, vai melhorar o tempo das pessoas ficarem no ônibus, vai diminuir o tempo no ônibus, a questão de acessibilidade, né, para as pessoas cadeirantes, pessoas que têm dificuldade de mobilidade poder andar, paisagismo, urbanismo. Fizemos o enterramento dos fios, então ali a gente refez todas as galerias, tanto de Sabesp como Enel, porque se você não refaz, depois acaba dando problema, tem que abrir para fazer. Então foi feito completo, né, todo o enterramento do fio, refez todas as galerias de Sabesp. Agora, sobre o Tribunal de Contas, olha que coisa interessante. O Tribunal de Contas aprovou as minhas contas de 2021, 2022 e 2023, por unanimidade. Inclusive, a Câmara Municipal já votou as minhas contas 2021, 2022 e pela primeira vez, com essa aprovação do Tribunal de Contas e da Câmara Municipal, as minhas contas foram aprovadas pela primeira vez na história, com louvor. Tal é o cuidado nosso com relação ao dinheiro e as questões
fiscais, a responsabilidade fiscal que a gente dirige à nossa cidade. Só quero saber por que a sua gestão faz tanta obra sem licitação. Porque isso é um risco enorme, isso traz uma insegurança enorme. A gente não está mais num período atípico de pandemia, nós estamos num período de normalidade. Isso quem está dizendo é o Tribunal de Contas, que o senhor, inclusive, acabou de fazer um elogio. Olha só. O valor gasto pela Prefeitura com obra emergencial saltou de 335 milhões em 2021 para 2,9 bilhões em 2023. 2,9 são 2 vezes o orçamento inteiro de segurança da cidade. É muito dinheiro. Não me parece haver nada que justifique, se houver, eu gostaria muito de ouvir do senhor, que justifique esse tanto de obra emergencial. Porque uma obra emergencial não tem licitação, o controle é menor, a transparência é infinitamente menor. Pode ter esquema, pode ter desvio, e quem vai para a lata do lixo em casos de esquema e desvio é o dinheiro do contribuinte, da população de São Paulo. Então, eu queria entender o seguinte, que conta que o senhor fez para chegar à conclusão de que o senhor tinha que fazer essas obras emergenciais todas? Primeiro, que é o seguinte, se tiver qualquer irregularidade, qualquer ilegalidade, eu não tenho compromisso com o erro de ninguém, né? É o rigor da lei, é a controladoria, tanto é que eu pedi para a controladoria fazer verificação, é o Tribunal de Contas, são todas as ações necessárias para que a gente possa manter o dinheiro público muito bem aplicado, e se alguém fizer alguma coisa errada, vai responder indiscutivelmente, e vai responder no rigor da lei. E esse dado aqui, prefeito, rapidamente, porque aí o senhor aproveita e já responde esse também. O Ministério Público sugeriu que o Tribunal de Contas do município analisasse o conluio, a combinação em ao menos 223 contratos de obras emergenciais. Ao todo, são 307 contratos em obras emergenciais. É a massacrante maioria. E essa análise não foi concluída ainda, é bom que se diga, e o caso é de março deste ano, portanto, ainda recente. Apontamento de conluio, de potencial irregularidade em 223 de 307 contratos é muita coisa. Porque o senhor diz o seguinte, a gente não compactua com irregularidade, mas tem um monte de sinal aí super preocupante. O que a sua administração fez para se precaver? Se por acaso houve o conluio, né, vai ser investigado, Sim. não sabe se tem, mas se por acaso tiver, só para que os nossos telespectadores aqui fiquem bem informados como é a sua forma de trabalhar. De quem foi esse conluio? Não é da prefeitura, é da empresa prestadora de serviço. E se a empresa prestadora de serviço fez o conluio de preço, ela vai pagar por isso. É só para deixar claro que a pergunta da Natuza aqui, se eu estiver errado ela me corrige, não é de envolvimento da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo fez uma contratação. O que eles estão colocando, que talvez tenha uma possibilidade de que as empresas tenham combinado preço. Se alguém fez isso, vai pagar pelo que fez. Né? Só para deixar isso, não é a Prefeitura. Sobre a questão das obras emergenciais, o que é importante falar, pessoal? Não é o prefeito, não é o secretário que define a obra emergencial. Quem define a obra emergencial é o técnico da prefeitura, o engenheiro concursado e a defesa civil. Candidato, vamos mudar agora de assunto, falar de transporte. Eu queria rodar um vídeo aqui para engajar a minha pergunta logo na sequência. Tá. Vamos acompanhar. Queria aproveitar aqui e parabenizar, porque quando a gente tem uma concessionária que presta um serviço, que atende o passageiro. Vou fazer uma rápida descrição para quem só ouve. Uhum. A gente mostrou 2 vídeos. Um vídeo de um usuário de um ônibus da Transwolf revoltado, quebrando tudo por causa do tempo de espera, e a gente vê ali fila do ônibus lotada. A segunda imagem é uma imagem do senhor no dia 10 de abril, indo a essa mesma empresa de ônibus, no dia seguinte em que dirigentes da Transwolf e da UpBus, portanto, da empresa que motivou ali, que a gente viu o quebra-quebra, serem alvo dessa investigação. Por que o senhor foi a uma empresa suspeita de associação com o crime organizado, com o PCC, parabenizar o trabalho dela? Porque, veja, não é nem uma questão técnica. Se eu tenho um compromisso marcado com alguém e esse alguém sofre uma batida policial por associação com o tráfico de drogas ou com uma organização criminosa, a primeira coisa que eu faço é não ir. Não vou. Porque isso pode, inclusive, comprometer a minha imagem. Mas e o passageiro? E o passageiro? Mas o senhor não pensou
Eu penso no passageiro. Mas o senhor pensou o que no passageiro? Eu penso no passageiro. Mas o que o senhor pensou no passageiro? Eu queria entender o seu De raciocínio. manter o serviço funcionando Ah, sem porque- interrupção. Porque existia o risco Sim, da empresa parar de atender as pessoas porque foram alvo de investigação da polícia? exatamente. O que aconteceu, Natuza? Então o senhor está refém da empresa de ônibus que é alvo de conluio com o PCC? Não. Eu fiz a intervenção da PIBUS, não foi decisão judicial. É assim, Natuza. Não, tudo Agora bem. sobre a É que o senhor- investigação. Cadê a investigação, prefeito? Está sendo feita. Está Deixa- sendo feita... deixa eu- Peraí, não, calma. Está sendo feita, eu preciso de um pouquinho mais de informação. Aham. Né? Já faz tempo que houve a instauração dessa investigação. Isso. Até agora não se tem notícia dela, Uhum. em que pé que ela está e quando o senhor promete um resultado. Porque senão acontece de cair no esquecimento, sabe? Ok. De ir para o escaninho Natuza. e ninguém falar mais do assunto. Você é super coerente, eu te admiro por isso. Você vai poder aqui me contestar ou concordar comigo. Uma coisa é investigação administrativa, outra coisa é investigação criminal. Eu, inclusive, dei uma entrevista para o Fantástico e o jornalista me falou, olha, mas como é que está essa questão da empresa? Eu falei, gente, a prefeitura não tem poder de fazer quebra de sigilo, de fazer interceptação telefônica, de fazer fiscalização, não tem. Eu, quando fui vereador, na minha investigação, eu fiz quebra de sigilo telefônico de um monte de gente, eu fiz condução coercitiva. Eu fiz condução coercitiva daquele maestro John Nash, por exemplo, lá do Teatro Municipal. Eu fiz condução coercitiva do presidente do Santander, pra você ter ideia. Né? Então, numa investigação, uma CPI tem os seus poderes. Agora, os poderes para poder fazer interceptação, essas coisas, é da Polícia Civil do Ministério Público. A Prefeitura, ela não tem esse poder de fazer. O que a gente tem feito? A investigação administrativa. Tudo bem até aqui? Você concorda comigo? Sim. Tá? Tudo bem. O que é importante falar para as pessoas? 2 anos atrás, Meu sim, só para deixar claro. que Quem a tem poder de investigação quebrar sigilo é a polícia ou uma CPI. investigação criminal. E Isso. quem tem poder de avaliar administrativamente é a Isso. prefeitura. Isso, exatamente. Porque às vezes as pessoas acham que a prefeitura pode fazer investigação criminal das pessoas se ela é envolvida com... Nosso tempo acabou, vou fazer a última pergunta, porque faço para todos os candidatos. Se eventualmente o senhor não for para o segundo turno, quem o senhor tenderia a apoiar? Eu vou... Não, imagina, eu não vou ser aqui arrogante e dizer que não vai ter segundo turno. Mas que eu vou para o segundo turno porque eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Eu tenho consciência daquilo que a gente avançou. Nós colocamos São Paulo no patamar de capacidade de investimento, de segurança, de atrair muitas empresas. Você imagina, 57 mil empresas vieram para São Paulo, Natuza. 57 mil. Por quê? Segurança jurídica, desburocratização, combate à corrupção. Essas 57 mil que estavam em outros estados, outros vieram para cá, outros municípios vieram para cá, nos trouxe 1 bilhão 540 milhões de receita nova. Abriram novas 458 mil empresas em Já São que o senhor Paulo. tem certeza que o senhor estaria num segundo turno, Absoluta. quem que o senhor prefere enfrentar? Qualquer um deles. O que eu tenho sentido é de todos eles muito despreparo, com todo respeito, né? Eu fico assistindo aqui as entrevistas que eles dão para vocês. Tem pessoas que falam coisas que são impossíveis. Tem coisa assim, é difícil fazer. Não, é impossível. Não conhece de orçamento, não conhece responsabilidade fiscal, não conhece a cidade, né? Candidato, eu vou ter que encerrar, só para não ser injusta com o tempo dos outros. Desculpe. Muito obrigada pela sua participação. Fala galera, se gostou do vídeo não esqueça de curtir, compartilhar e seguir o canal.